no mínimo curioso. Os motivos foram diferentes, mas o discurso, tanto dos responsáveis pela fiscalização, quanto os proprietários dos barcos, tiveram o seguinte discurso semelhante. Estava tudo bem, nossos barcos eram bons, a fiscalização que tinha que ser feita, que estava ao nosso alcance, nós fizemos, quase orgulhosos de terem feito o que tinham que fazer, apenas morreram, 20 e tantos num, mas 20 e tantos no outro, mas eles fizeram tudo o que tinham que fazer. Muito estranho essa situação, mas muito semelhante nos dois casos. Um orgulho meio funesto, né? Uma coisa sinistra, orgulho diante de uma fatalidade, de um caos, tantas mortes, tantas famílias perdidas. Se comparado a um barco, a igreja de Corinto ela estava pronta também para o naufrágio. E também havia ali na igreja de Corinto, por ironia, orgulhosos, vaidosos, que achavam que estava tudo bem, apesar da real possibilidade de naufrágio iminente. Havia uma turma ali que dizia, não, está tudo certo, está tudo bem, está tudo ótimo aqui. Esse capítulo 5 de Corinto, que nós tanto conhecemos por ele narrar um momento de imoralidade na igreja, ela vai falar muito fortemente, esse capítulo vai falar muito fortemente sobre tanto o orgulho quanto a passividade de toda a igreja diante do pecado cometido dentro da igreja. Vamos ler, eu vou ler esse capítulo 5, os irmãos acompanhem nas suas Bíblias e depois vamos orar. Diz assim: por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, ao ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. E vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito. E já condenei aquele que fez isso como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome do nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem este homem a Satanás para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade, da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês não devem nem comer. Pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não deveriam ou não devem vocês julgar os que estão dentro? Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês. Amém? É um amém meio assustado, né? Vamos orar. Pai querido, muito obrigado
por estarmos reunidos aqui para Te adorar. E o meu desejo, ó Pai, meu pedido é que o Senhor receba esta adoração e pela Tua misericórdia nos abençoe. Nos abençoe com a Tua palavra. Fala aos nossos corações, ó Deus. Ajuda-nos, ó Pai, a enxergar aqui, neste texto, o nosso momento de vida cristã, o nosso comportamento, atitudes, pensamentos, convicções, que possamos confrontá-los, ó Deus, à luz do que ouviremos aqui agora, e que a Tua palavra, ó Deus, determine um pensamento bíblico e verdadeiro a respeito deste tema. Assim eu te peço, agradecido, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. A Bíblia Mensagem, como eu já disse em outras ocasiões, é uma Bíblia devocional do pastor Eugene Peterson. Ela faz uma descrição, numa tradução livre, desses versos 1 e 2, que identificam bem claramente para nós o grave problema que estava acontecendo na igreja de Corinto. Diz assim: fiquei sabendo, apóstolo Paulo, né? Fiquei sabendo de um caso escandaloso entre vocês, que não seria tolerado nem fora da igreja. Um dos membros está dormindo com a madrasta. E vocês ainda se sentem tão superiores, tão satisfeitos com vocês mesmos, que isso nem os incomoda. Não acham que deveriam estar tristes, de joelhos, derramando lágrimas? Ninguém pensou que tal conduta precisava ser denunciada e corrigida? Esta é a versão dos versos 1 e 2 do capítulo 5 de 1 Coríntios, da Bíblia Mensagem. E descreve bastante bem para a gente o problemão que está acontecendo na igreja de Corinto. Problemão. E o apóstolo Paulo está chocado. Ele está numa grande crise, porque esta situação de imoralidade dentro da igreja, ela está tão natural para aquele grupo, que é um fato totalmente público e que não está incomodando ninguém. O texto nos diz, na nossa versão NVI, que por toda parte se ouve este acontecimento aqui, de um dos membros da igreja estar dormindo com a madrasta. A ideia provável aqui é de que o pai morreu e este filho, este homem, está relacionando-se com a mulher de seu pai, então sua madrasta. Provavelmente seja isso. E não num ato acontecido uma vez só, mas já é um fato consumado, público e contínuo, dentro da igreja. E ninguém está se incomodando nem com a publicidade e a naturalidade com que isso está se desenrolando. Por isso, então, esse ato de imoralidade, pelo fato da naturalidade com que as pessoas estavam se relacionando com este assunto, por isso que este fato em especial, ele é só a ponta do iceberg. Ele só levanta o problema. Porque o que está angustiando realmente o apóstolo Paulo é a resposta pecaminosa da igreja. É a resposta passiva da igreja. É a omissão da igreja. O verso 2 nos diz que eles estavam orgulhosos de si mesmos, presunçosos. Vocês devem lembrar que nós já falamos nos capítulos 1 e 2 bastante, que aqueles líderes lá estavam disputando quem era de Apolo, de Cefas, de Cristo, lembra? Eles estavam disputando a sabedoria daquele mundo, daqueles dias, julgando a mensagem do Evangelho muito frágilzinha, muito simplista. E o apóstolo Paulo bate fortemente de que eles precisavam estar unicamente sobre o fundamento dos apóstolos, que anuncia de forma única e suficiente a mensagem do Evangelho. Que Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu único Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E as verdades espirituais envoltas nesta verdade única e suficiente
para então daí determinar a nossa trajetória de vida cristã. Não, eles estavam presos na sabedoria secular daqueles dias, estavam presos nos filósofos, nas teorias religiosas que davam um status relacional para aquelas pessoas. Estavam se sentindo vaidosos diante de uma situação tão grave. Aqueles crentes estavam orgulhosos, quando diante de uma situação como essa deveriam estar de luto, deveriam estar com a alma quebrada. E um dos grandes perigos para a nossa alma é quando o pecado, o nosso próprio pecado, não nos faz mais lamentar e chorar. Quando o nosso pecado se torna uma rotina tão natural que a gente já não tem um profundo pesar enquanto está naquela luta e está perdendo a luta. Quando o pecado não nos faz mais chorar, é um drama muito grande para a igreja e para a pessoa. Não se pode esperar, meus queridos irmãos, que uma igreja orgulhosa de si mesmo, não lamentando o fato de ainda pecar contra Cristo e juntos estarem batalhando por uma vida, por uma existência santa. Mas não, eles não lamentam mais o pecado e agora eles se sentem tão vaidosos da organização da igreja como uma mera organização, com suas filosofias e suas frases de efeito. Uma igreja orgulhosa, ela não tem a compreensão da necessidade da correção e da disciplina. Tudo é relativo. A tolerância, então, uma tolerância pecaminosa, inclusive é a palavra-chave dos nossos dias, né? Uma observação completamente enganosa e pecaminosa da expressão tolerância tem sido experimentada pela igreja. Isso é uma pena, porque a igreja tem estado orgulhosa, de forma geral, como a igreja de Corinto, abraçada aos fundamentos e filosofias que eram até então algo comum nos movimentos religiosos mais públicos, como o catolicismo romano e o espiritismo, que faziam seus movimentos sociais em nome de causas nobres, mas com motivações completamente furadas. Infelizmente, os evangélicos têm tomado uma postura muito complicada, que em vez de voltar às Escrituras em tempos de crise nos fundamentos, vão tomando a forma de um mundo socializado e se sentindo seguros em si mesmo, em vez de estarem seguros no fundamento que é Cristo. Isso faz com que acabem se sentindo vaidosos, orgulhosos de si mesmo e abrem mão da correção e da disciplina bíblica, que é necessária e é fundamental para a existência saudável da Igreja de Cristo Jesus. Então, nos versos 4 e 5, o apóstolo Paulo vai estar ensinando a igreja, ou exortando a igreja, como deve agir diante desse problemão que já foi levantado aqui nos primeiros versículos. Primeiramente, no verso 4, ele diz que a igreja deve estar reunida em nome de Jesus. Não deve estar reunida em nome de outra causa que não seja Cristo Jesus. Preservação da glória, da dignidade, da santidade de um Deus vivo, que mandou Jesus morrer pelos nossos pecados, e a igreja, ela representa Jesus Cristo neste mundo. Então a igreja deve estar reunida em nome de Jesus. E deveria estar decidida, ou deveria decidir, retirar do seu meio o pecador impenitente. Percebam bem, o pecador impenitente é aquele que está no pecado, não tem nenhuma disposição de abandoná-lo. Não identifica o seu pecado como pecado, porque há um consenso comum de que está tudo bem. A igreja, então, a verdadeira igreja reunida em nome de Jesus, deveria retirar do seu meio o pecador impenitente. Irmãos, a disciplina bíblica, ela não é um ato de mero legalismo exclusivista ou elitista. Não é isso a disciplina bíblica. A disciplina bíblica é um ato altamente espiritual e dolorido, para ambos os lados. Para aquele que sofre a disciplina, como para aquele que, em nome de Jesus, exerce o ato disciplinador. Porque é dolorido para todos, não é de um lado só. E é algo extremamente espiritual, a ponto do apóstolo Paulo afirmar
que este ato de retirar o pecador impenitente da convivência da igreja, numa perspectiva espiritual, disciplinar, corresponde a entregar este homem a Satanás, para que o seu corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Que expressão forte! É uma expressão, na verdade, forte, é uma qualificação leve para esse qualificador, para aquilo que dá o significado desta retirada de um pecador impenitente do meio da igreja. Isto é o correspondente, é um ato que corresponde a entregar este homem a Satanás. Isso literalmente implica no ato de tirar a pessoa da comunhão da igreja. Para quê? Para entregá-lo agora, oficialmente, ao motivador, ao mentor das suas decisões e escolhas pecaminosas, Satanás. Olha bem o que eu disse. Para agora entregar oficialmente. Porque um pecador impenitente, ele já está, não publicamente, não oficialmente, debaixo do governo, da mentoria e das motivações do pai do pecado. Concorda comigo? Então agora este ato, ele é apenas um formalizador de algo que já está acontecendo. Indiretamente ou não publicamente. Isso soa duro, meus irmãos. Mas não pode ser diferente. Não pode. Nós nunca vamos dimensionar a grandeza, o dano que o pecado causa enquanto nós tratarmos o pecado como gripe. Tenho dito isso repetidamente. Enquanto eu acho que eu posso tratar pecado com uma aspirina, eu não vou entender que pecado é algo tão grave quando eu decido permanecer nele. E a ordem bíblica é aquele que permanece no pecado deve ser entregue a Satanás para que esteja debaixo do governo de quem é o Senhor do pecado. Uma aplicação desta natureza deve trazer à nossa mente a compreensão que pecado não é gripe, pecado não é uma alergia, pecado não é uma brotoeja de calor, que eu cuido com um pouquinho de... que a gente põe nas crianças, né? Como é que é? Farinhazinha de trigo com... Não, maisena com água, né? Maisena com água, foi assim quando a criança era pequena. Tem gente que acha que pode tratar pecado assim, com uma enganadinha, com uma aspirina e com uma pomadinha. Não se trata câncer com Novalgina. Só o sangue de Jesus tem poder para lidar com a morte produzida pelo pecado. Por isso que a dimensão do que está sendo colocado aqui não é para nos causar repulsa, é para nos causar temor. O motivo da disciplina bíblica, meus irmãos, é dar ao pecador a oportunidade de conscientemente receber juízo, justo juízo, por suas decisões pecaminosas. E ninguém melhor do que Satanás para gerenciar esse processo. Ninguém melhor do que o diabo para ser o gestor das minhas decisões e escolhas pecaminosas. Fazendo-se aí o justo juízo de Deus. Eu não quis me submeter a Deus, me entreguei às decisões e paixões pecaminosas, eu saio
É complicado dizer isso, porque a gente nem quando está na mão de Satanás, diante do governo, do diabo, da prática do pecado, Deus perde o controle da nossa história e nossa vida. Mas quando Deus permite que Satanás vá ali, então, e seja o gestor das minhas escolhas, por minhas próprias decisões, é Deus permitindo que eu sofra pela minha impiedade, nas mãos de quem é campeão em impiedade. Mas vemos no texto bíblico que o objetivo disso não é a destruição do pecador. A destruição aqui é das paixões pecaminosas. Para que a minha vontade, a ideia do que o corpo seja destruído, para que a minha vontade seja destruída. Esse período de disciplina, ele não tem o objetivo de ser prazeroso. Nenhum objetivo, não é para isso esse período. Pelo contrário, é de dor. Mas certamente com a expectativa de gerar arrependimento e salvação. Nem que seja no dia do Senhor. Nem que a pessoa passe a vida inteira na sua impiedade, nas suas decisões erradas, e lá no dia do Senhor, que pode ser amanhã, como pode ser um outro dia, e a pessoa diante das realidades espirituais, ou da morte, ou da vida do Senhor Jesus Cristo, se arrependa, que seja. Que seja. Mas o objetivo dessa dura disciplina é que o pecador impenitente se arrependa e renda-se arrependido até o dia do Senhor. Irmãos, a pessoa não arrependida, de acordo com o texto bíblico, ela deve ser retirada da comunhão da igreja. O versículo 13, que vamos ver mais adiante, diz assim: Deus julgará os de fora, e a última parte, expulsem esse perverso do meio de vocês. Então isso não é coisa do pastor Elcio, não é coisa de igreja batista, de igreja de fulano, de igreja de ciclano. Isso é uma questão de observação das escrituras e obediência bíblica. Desde que isso esteja tudo acontecendo em nome de Jesus, como é predito pelo apóstolo Paulo no verso 2 e 3. Então a pessoa não arrependida, o pecador impenitente, ele deve ser retirado da igreja. Para quê? Para deixar de ser uma influência negativa dentro da igreja e deixar de ser um mau testemunho para fora da igreja. Como uma pessoa da igreja agindo assim, mas porém testemunhando mal de Cristo Jesus. Irmãos, por mais duro que isso possa parecer, o outro lado dessa história, desse momento disciplinar, que é dolorido para os dois lados. E digo para vocês, viu, no primeiro momento, dolorido só para aquele que está aplicando a disciplina. Porque o pecador impenitente, ele está só se sentindo perseguido e ofendido. Só quando houver um arrependimento bíblico é que ele percebe. No processo, ele percebe a dor e se arrepende. Mas o fato é que a pessoa nessa situação de ter sido retirada da igreja por causa da má influência e do mau testemunho, ela está muito mais próxima do arrependimento do que antes. A pessoa disciplinada e retirada da igreja, ela está muito mais próxima do arrependimento debaixo da dor da disciplina do que permanecendo na convivência da igreja como se nada estivesse acontecendo. Praticamente não há chance para uma pessoa que está na prática do pecado e a igreja está simplesmente tratando como se estivesse tudo bem. Só mesmo por obra do Espírito Santo, e sempre será, que o pecador então há de ter o convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Porque uma igreja orgulhosa, ela raramente vai ter a postura ativa de praticar a obediência bíblica, levando a disciplina bíblica ao pecador impenitente. Se ele fica aqui nas sombras celestiais, a coisa passa, vai deixando para lá, e quando a gente vê, simplesmente está fazendo discípulos. Até calado. Porque saúde não pega, mas doença pega. Já falei isso aqui milhares de vezes. E pecado é algo mortal, irmãos, contagioso. Se a igreja não toma a postura e a decisão que tem que tomar, nós não obedecemos.
e nos tornamos semelhantes àquela igreja orgulhosa de Corinto. Isso não é para gerar, irmãos, nenhum tipo de ofensa. Isso é para gerar arrependimento, temor ao Senhor e lembrarmos que a igreja não é minha, não é sua. A igreja de Cristo, a gente não participa de um clube que eu entro lá porque acho que tem direito. A igreja é de Cristo e não é clube, que eu me associo porque eu gosto mais desse ou daquele. É isso que está acontecendo. Este é o duro momento da igreja de Corinto, que nos ensina grandemente. O apóstolo Paulo ele vai ilustrar como que esse descaso com o pecado que a igreja de Corinto estava lidando, com esse descaso, estava lidando com o pecado, o dano que isso poderia causar e pode causar à igreja. No verso 6, o apóstolo Paulo ele volta a falar do seu desprazer com o orgulho daqueles crentes que estavam sendo orgulhosos. Não sei se eu botei aqui. Não. E compara aqueles crentes orgulhosos, e na verdade compara a situação daquele pecado não tratado naquela pessoa, e o próprio orgulho, a vaidade daqueles crentes na igreja, com o fermento. E ilustra com a maneira como o fermento ele pode mudar, afetar a saúde da massa, se estiver ali presente, se for encontrado na massa. Aí no verso 7, os crentes vão ser lembrados da festa dos pães asmos, aqueles pães sem fermento, e o fermento ele representava o pecado naquele contexto. Aquela festa dos pães asmos ela começaria logo após o sacrifício do Cordeiro Pascal. Depois você pode olhar isso melhor lá em Deuteronômio capítulo 16, versos 1 a 4. E o apóstolo Paulo chama Cristo do nosso Cordeiro Pascal, ou a nossa Páscoa, na versão revista atualizada, no verso 7. E nos lembra no contexto aqui do verso 7 que Cristo foi o nosso Cordeiro Pascal porque ele foi o sacrifício pelo nosso pecado. E a relação que o apóstolo Paulo faz é que se Cristo é a nossa Páscoa e ele foi sacrificado pelo nosso pecado, nós não podemos dar lugar ao pecado em nossas vidas, mas nós temos que identificá-lo e expurgá-lo. Se Cristo morreu como o Cordeiro, a nossa Páscoa, que removia a culpa e o pecado, eu não posso acreditar que eu posso permanecer impenitentemente na minha prática pecaminosa e fica tudo bem. Cristo pode morrer por mim, mas eu não posso mortificar o meu pecado? Mas o apóstolo Paulo ele não se contenta em apenas pensar que essa morte expiatória de Cristo, que nós lembramos quando celebramos a ceia do Senhor, só deve ser aplicada a esse contexto de expulsão de uma pessoa da igreja ou exclusão de uma pessoa da igreja por causa de imoralidade. Não, o apóstolo Paulo não se contenta com isso. E aí ele vai no verso 8 e amplia essa aplicação que ele faz da festa dos pães asmos, de Cristo, nossa Páscoa, o sacrifício por nós, afirmando que não basta apenas retirar o fermento. E a ideia aqui de tirar o fermento velho, o fermento que ele chama da perversidade. Mas ao tirar o fermento da perversidade, é necessário substituí-lo pelos pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Não adianta tirar só o que está errado, tem que botar o que é certo. Não adianta parar de fazer o que é errado, tem que passar a fazer o que é certo. Não adianta apenas parar de pecar, tem que fazer aquilo que honra ao Senhor. Tem que substituir uma atitude desonrosa por uma atitude honrosa. Não adianta apenas ficar com o conceito teórico ou técnico do pecado. Eu tenho que trabalhar com a ideia do abandono e colocar algo verdadeiro e puro e santo e justo no lugar daquilo que era indigno, que não honrava o Senhor. Esta é a preocupação do apóstolo Paulo. Não é uma faxina. É um processo de purificação e santificação. Ou seja, o objetivo da disciplina bíblica não é apenas promover o afastamento do pecador impenitente, mas é sim promover a santidade da igreja, que representa a pessoa do Senhor Jesus Cristo.
Nós não estamos aqui apenas com o propósito de nos representarmos ou nos identificarmos. Nos identificarmos no segundo plano. Mas no primeiro plano, nós representamos quem, irmãos, quando nos ajuntamos aqui? Quem que nós representamos? O Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados. Posso eu acreditar que esta representação não deve ser santificada mediante a sua palavra, a palavra de Deus, e não as minhas conveniências, interesses e paixões carnais? Então, partindo do princípio que os crentes de Corinto submeteriam, se obedeceriam às instruções do apóstolo Paulo, ele vai passar a falar como aqueles crentes deveriam também se comportar, se relacionar com crentes e não crentes que davam mau testemunho. Não crentes nas realidades do mundo que a gente vive, mas em particular, como que os crentes da igreja de Corinto deveriam lidar com outros crentes que davam mau testemunho dentro da igreja. É o que vamos ver dos versos 9 a 13 agora. E a ordem, mais uma vez, não é simples e nem levinha. A ordem é objetiva e claríssima. Vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Uma questão que pode surgir aqui é a seguinte: mas pastor, como é que eu vou evangelizar o perdido? Eu fiz lá a minha listinha, que espero que vocês tenham feito, de 5 nomes de pessoas não crentes, para poder alcançar com o evangelho. E ali as pessoas estão todas no mundo, pastor, e elas têm seus hábitos, muitas atitudes e ações imorais. Como é que eu vou, então, lidar com essas pessoas, alcançá-las? Temos que lembrar aqui que o apóstolo Paulo está falando de imorais, que os de fora, os imorais do mundo, já estão sob juízo. Mas a grande preocupação do apóstolo Paulo aqui é com os imorais nas moitas celestes. E essa ordem vai bem nessa direção, tanto para um quanto para outros, mas especificamente para os de dentro. Vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Quanto às questões de estarmos no mundo lidando com todo tipo de pessoas, é lá que temos que estar mesmo. Nós devemos estar no mundo, não sendo iguais ao mundo, mas estar lá. Estamos aqui no mundo, não estamos em outro planeta, não estamos no céu ainda. Mas precisamos estar no mundo vivendo a vida de Cristo como luz em um lugar escuro. Efésios capítulo 5, verso 8 diz assim: outrora, antes de Cristo, vocês eram trevas. Mas agora, em Cristo, vocês são o quê? Luz no Senhor. Então vivam como? Pois é. É assim, irmãos. É dessa forma que nós vamos estar no mundo, transmitindo a mensagem do Evangelho como portador, como as luzes de Cristo, portadores da mensagem de Cristo no meio das trevas. Não criando vínculos de associação, mas vínculos de relacionamento que tem como objetivo primário levar a mensagem da cruz a pecadores mortos em pecados e delitos indo para o inferno. Tanto os coríntios como cada um de nós não devemos nos associar a uma pessoa que reivindica ser crente, mas continua vivendo no pecado. Talvez a definição aqui seja o que significa se associar. Se associar literalmente é conviver junto, no sentido de participar das coisas que aquela pessoa participa, junto com ela, sem o menor critério crítico, né? Sem nenhuma crítica,
sem nenhuma reprovação, como se nada tivesse acontecendo, como se o Cristo que me salvou fosse um tremendo de um quebra-galho daqueles que estão pecando, mas estão numa vida aí de amizade colorida com o pecado, e eu fico calado, como se eu não fosse luz. Essa convivência amistosa e pacífica, apática, que não revela a luz como filhos da luz que somos, é que ela deve ser combatida. O verso 11 diz assim: agora estou lhes escrevendo, que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, ou avarento, apegado ao dinheiro, ganancioso, idólatra, que não deixa de ser uma corrente do avarento, pastor, crente alcoólatra, ladrão, pastor. Na igreja de Corinto provavelmente tinha, senão não estaria aqui no texto, no primeiro século. Isso não quer dizer que ele é crente. Isso quer dizer que estava dentro da igreja, uma igreja orgulhosa que não estava tratando o pecado de ninguém. Isso que está dizendo aqui o texto. Irmãos, nós não fazemos nenhum bem para o pecador impenitente, repito, aquele que está pecando e está na prática do seu pecado, já que ninguém o confronta, nem ele se deixa confrontar por ninguém, nem pelas escrituras, nem por nada, e está lá na sua convivência pacífica com uma igreja apática e orgulhosa, está ali desobedecendo essa ordem tão clara. Aqui dentro do caso de nos afastarmos desse perfil de pessoa, não por um banimento, porque eu sou melhor ou pior, não é isso. É visando o bem do pecador impenitente. Porque talvez eu gostaria de estar, às vezes a gente sofre mais por querer estar com a pessoa do que a pessoa propriamente dita, que está sofrendo ali a disciplina, com esse afastamento. Mas o fato é que se nós não permitirmos que a pessoa nessa anestesia mental e espiritual em relação ao dano do seu próprio pecado, se a gente não permitir que ela experimente a consequência do seu próprio pecado e de suas decisões erradas, essa pessoa não tem motivo nenhum para tomar uma decisão de arrependimento, de mudança. Não está sendo penalizada em nada. Está tudo bem, eu continuo pecando e ninguém me toca, ninguém fala comigo, eu fico dando beijo e abraço em todo mundo do mesmo jeito, participando de tudo, envolvido em tudo na igreja, porque todo mundo sabe do meu pecado, ninguém liga. Então deve poder. Qual o bem que eu causo para uma pessoa que está assim? No dia do Senhor Jesus, ele vier buscar a sua igreja. Que tipo de benefício eu causo? Na vida de uma pessoa, eu que estou lutando como pecador, mas estou lutando, não estou na situação de um pecador impenitente, mas sou um pecador redimido lutando contra o meu pecado. E eu vou e ignoro as realidades como igreja de alguém que está com um pecador impenitente, mas eu estou nem ligando. Aí vem o Senhor Jesus, que bem que eu causei para essa pessoa? Se eu não produzir nenhum tipo de reflexão nessa pessoa, se eu não produzir um sentimento, pelo menos, de perda. Não tem amor nisso, irmãos. Não tem amor nenhum nisso. Nessa indiferença espiritual. Não tem uma gota de amor nisso. Muito pelo contrário. Mas o fato é que moralidade não é a única base para a disciplina. Vimos aqui, tantas outras áreas que devem ser também observadas. Tem cobiça, idolatria, discurso calunioso, a difamação, embriaguez, escárnios, enfim, tem para todos os gostos aqui. O fato é que a associação com pessoas que praticam tais coisas, na igreja ou fora da igreja, a Bíblia nos coloca uma situação de proibição clara. Olha para o povo de Israel no Antigo Testamento. O que Deus disse quando os tirou do Egito? Não se metam, não se associem, não se relacionem com os pagãos. Não se metam com eles. Não criem nenhum tipo de envolvimento de negócios familiares, nenhum tipo de associação. Por quê? Porque eles eram tão piores assim do que os judeus? Claro que não. Tem nações pagãs que eram muito boas naquilo que faziam.
Mas é porque o povo, os judeus, eram frágeis, capazes de se deixar corromper pelos deuses e pelas realidades de um povo pagão que não adorava a Deus. E todas as vezes que a nação de Israel cedeu e se associou às nações vizinhas, eram catástrofes em cima de catástrofes no meio dos judeus. Então o pecado tem poder de contágio, de contaminar, destruir, sim. E é por isso que a relação é com a festa dos pães asmos, que o apóstolo Paulo usa aqui e faz essa relação tão objetiva para a gente entender. Irmãos, um detalhe importante é que apenas essa disciplina não significa apenas tirar uma pessoa das reuniões da igreja. É isso que está ligado a essa ideia do verso 9. Não é apenas tirar a pessoa daqui ou dali, mas significa que os crentes individualmente, nós individualmente, temos que ter a consciência bíblica e espiritual de que a gente precisa se abster de quaisquer manifestações de companheirismo complacente com um pecador impenitente, porque nós não o ajudamos em nada, se assim o fizermos. Não estamos lidando com elitismo, com exclusivismo, nada disso. Com legalismo, nada disso. Estamos lidando com um gesto de amor da parte de Deus, com a esperança de que esse pecador impenitente se arrependa até o dia do Senhor. Caso contrário, o que espera aquele que não realmente rendeu-se a Jesus Cristo é a eternidade sem Deus. E, obviamente, isso inclui é muito interessante o fato de que, no verso 11, nós vemos um ingrediente a mais relacional, de atitudes de abstinência, de convivência complacente com o pecador impenitente, com algo que, se a gente fosse pensar, não precisaria, depois de tudo que já foi dito. Mas Deus soberanamente decidiu que essa frase entraria aqui. Com tais pessoas vocês não devem nem comer. Isso tem muito a ver com a cultura do primeiro século, onde as casas não tinham, pelo calor, as casas normalmente ficavam abertas, não tinham janelas como temos janelas hoje. Formais, né, que se tranca tal, então eles deveriam ter seus métodos de segurança, mas as áreas principais, principalmente a área onde você recebia como anfitrião, recebia convidados na sua casa, eram abertas para que as pessoas passando na rua vissem os seus convidados. Era uma forma do anfitrião honrar o seu convidado que sentava a comer na sua casa, como se estivesse dando honra àquela pessoa. As pessoas passando na rua e olhando, olha, fulano de tal está comendo na casa de fulano de tal. A ideia aqui é a seguinte, que não vejam você num contexto de dar honra a alguém que está pecando contra Deus descaradamente, porque você se torna complacente do pecado dele, como se você concordasse. Você não o ajuda em nada. Vocês estão dimensionando a seriedade disso? E, ao mesmo tempo, a praticidade, porque não tem que fazer nenhuma exegese de grego e hebraico para entender isso. Verso 12 nos diz que Deus julgará os incrédulos no momento apropriado. Alguns incrédulos serão salvos pela graça e, como nós, escaparão do dia da ira através da fé no Senhor Jesus Cristo. Verdades espirituais claras no nosso texto. Mas os de dentro da igreja, os crentes, eles devem ser disciplinados conforme as Escrituras. O pecador impenitente, ele precisa, para o bem dele, ser retirado do meio da igreja. E a expressão é muito forte. Expulsem esse perverso. É dura, é uma frase dura de se ouvir. Mas necessária, não tem outra forma, irmãos. Duas expressões duríssimas nesse capítulo 5, que é a que vimos aqui de entregue este homem a Satanás, e a outra expressão é expulsem este perverso do meio de vocês. São duas frases duríssimas de ouvir. Mas você e eu dimensionaríamos, ou até aqui nós dimensionamos corretamente, a gravidade que é o fato do pecado. Essas expressões não deixam para a gente bem claro que pecado não é gripe,
Pecado não é uma alergia, pecado não é um machucadinho. E Deus não trata pecado assim. Deus trata o pecado muito a sério. Muito a sério. Ou leva o pecado muito a sério. Deveríamos fazê-lo também. Existe uma corrente aí de pessoas que se apresentam como especialistas em crescimento de igreja. Eles tendem a medir o sucesso da igreja pela quantidade de pessoas. E isso está forte. Tem um monte de questões que não vou entrar no mérito aqui agora, mas de forma geral eles medem o sucesso de uma igreja pela quantidade de pessoas, pelo crescimento numérico. E esse movimento ele procura atrair os incrédulos pela pregação de uma mensagem bem amena, de uma mensagem amistosa, de uma mensagem de confortável, boa para os ouvidos. Tudo em nome do amor, em nome de Deus, em nome de Jesus, mas que não mexe com ninguém. Uma coisa assim bem abraçadora, bem confortável. Queridos irmãos, como que uma mensagem assim se identifica com 1 Coríntios capítulo 1 e capítulo 2, que nós já estudamos aqui? Onde o apóstolo Paulo repreende duramente a falação dos sábios daqueles dias, a sabedoria humana, bate forte que se eles não entenderem que são pecadores, vão para o inferno. E que a única forma de lidar com isso é olhando para o fundamento dos apóstolos, que é a mensagem das boas novas do Evangelho. Que aponta para o pecado do homem, mas também aponta para a solução de Deus, que é Jesus Cristo. Que não tem outro jeito do pecador se livrar do pecado. Aonde que uma proposta dessa, de mensagem confortável, amistosa, legalzinha e gostosa para os ouvidos, se enquadra com 1 Coríntios capítulo 1 e 2? As pessoas não são salvas ficando confortáveis com Deus. De forma nenhuma. As pessoas são salvas quando estão desconfortáveis com a mensagem da cruz. Estão incomodadas com a convicção do que o Espírito Santo traz a elas de que elas são pecadoras. Não é com a mensagem confortadora, simplesmente amistosa, legal, alegre. Pelo contrário. Elas precisam sentir uma santa incomodação, porque o nosso Deus ele é justo. E é um justo juiz que fará juízo sobre o pecador impenitente. João capítulo 16, versos 7 a 11, nós vemos isso. Os pecadores não devem nem podem se sentir confortáveis na presença de um Deus santo, exceto pela purificação dos seus pecados, exceto quando remidos pelo sangue de Jesus. As pessoas não podem chegar à fé salvadora, irmãos, sem sentir o desconforto do pecado e da justiça de Deus e do juízo de Deus. Enquanto não houver esse desconforto, eu posso até encher a igreja, mas isso não quer dizer que a igreja está cheia de salvos, de pessoas lavadas pelo sangue de Jesus, arrependidas, quebrantadas, lutando contra o seu pecado, para não estarem entre aqueles que pecam impenitentemente. Nós precisamos da mensagem da cruz que inquieta mesmo, que traz, num primeiro momento, desconforto, e só vai haver fé salvadora se houver esse desconforto. Enquanto a mensagem da cruz apenas coça meus ouvidos e adula as minhas paixões, dificilmente haverá salvação aí. Na verdade, eu vou afirmar, não haverá salvação aí. Irmãos, Deus leva muito a sério o pecado, muito a sério. E é exatamente por Deus levar extremamente a sério o pecado que a cruz do Calvário era necessária. Se Deus não levasse a sério o pecado, não teria mandado o seu Filho morrer por mim e por você. Não havia necessidade, não é uma coisa tão séria assim. Concorda comigo? Mas, por outro lado, as boas novas, a boa notícia do Evangelho, é que Deus levou o nosso pecado tão a sério, que Ele decidiu nos amar e ali sacrificar o seu Filho por nós. Ele decidiu que o seu Filho Jesus sofreria o castigo que eu e você merecíamos ou merecemos. Tudo foi sobre Cristo Jesus.
Diante disso, irmãos, é justo nós tratarmos o pecado como gripe? Diante disso, é justo a gente não levar o pecado a sério? Em vez de ficar pensando, nossa, entregar Satanás e ficar com uma certa... Quando chega nesse texto, a gente pula. Olha o que Deus quis nos dizer com isso. Deus está nos dizendo assim, pecado não é gripe. O gestor, o gerente, o motivador do pecado é Satanás. E se eu quiser viver a vida cristã fazendo as coisas como... Não como um filho de Deus, um filho da luz vive, mas vivendo como um filho de Satanás vive, que você vá ficar debaixo dos cuidados dele, não dentro da igreja de Cristo Jesus. E repreende a igreja de Corinto por isso. Irmãos, o pecado mata, mas Jesus Cristo salva. Amém. Jesus Cristo salva o pecador arrependido. Vamos ficar de pé, vamos orar. Eu, quando comecei 1 Coríntios, eu pensei, puxa vida, eu vou chegar no capítulo 5, que dureza. Como é bom ver que Deus providenciou tudo o que nós precisamos para lidar com o nosso pecado. Deus providenciou tudo, não nos falta nada. Somos pecadores, sim, somos pecadores. Mas não precisamos ser pecadores impenitentes. Aqueles que continuam praticando pecado como se estivesse gostando. Na verdade, por um tempo a gente é capaz de passar a gostar do pecado, né? A minha oração por você, por nós agora como igreja, é que o pecado sempre cause um gosto muito ruim na nossa boca. Que o pecado sempre nos faça mal. Para que a gente não admita uma convivência pacífica, impenitente com algo que causa morte. Tendo Deus providenciado para nós o Salvador, o Libertador, aquele que nos cura da vontade de pecar, daquele que nos liberta da escravidão do pecado. Nós temos o que precisamos. Meu apelo é que você e eu, nós não tratemos o pecado como uma coisa qualquer. Deus leva o pecado muito a sério. Lembra que Jesus foi a maneira clara para todos nós não termos a menor dúvida de que o pecado é algo tão sério para Deus que só Jesus Cristo resolveria o meu e o teu problema. E foi assim que Deus fez, por mim e por você. Então há solução para a minha vida agora. Talvez você esteja vivendo uma situação que eu não sei, que você sabe de estar convivendo impenitentemente com o pecado. O meu apelo é que Deus, em nome de Jesus, traga em você um incômodo muito grande. Que a mensagem do Evangelho te cause um profundo desconforto. Para que você não queira mais viver assim. Identifique o amor de Deus de uma maneira tão explícita. Deus poderia simplesmente nos eliminar, mas Ele decidiu nos amar. Ele decidiu nos amar. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, nos colocamos como pecadores diante do Senhor. Pecadores, ó Pai, que clamam pelo perdão de pecados. Pecadores que creem que Cristo na cruz promoveu esse perdão. E é só por isso que a gente está vivo. Só por isso que a gente espiritualmente pode falar contigo. Senão estaríamos mortos, separados do Senhor. Eu te peço aqui, ó Deus, por aquele que possa estar aqui nesta noite, convivendo com o pecado impenitentemente. Eu peço em nome de Jesus que o teu Evangelho, a palavra do Senhor, o amor de Cristo Jesus, nos liberte, ó Deus, dessa convivência amistosa, pacífica com o pecado. Que o Evangelho, o amor de Cristo nos incomode a tal ponto da gente parar e nos render diante da cruz de Cristo, capaz de nos remover, de nos tirar deste apagão espiritual e nos colocar numa nova vida, num viver saboroso contigo,
alegre e esperançoso. Liberta em nome de Jesus, ó Pai, aquele que está escravizado por alguma área de pecado. Dá-nos em nome de Jesus a coragem para lutarmos contra o nosso pecado com vontade. Alegres pela Tua provisão, ó Deus, capacitados pelo Teu poder mediante o Teu Espírito, mas em luta. Não apáticos, não omissos, mas em luta, Pai. Ajuda-nos a estar nesta vida de dependência do Senhor para tudo, mas agora bem especial, ó Deus, para nos libertarmos desses pecados que podem estar escravizando aqui um ou alguém. Eu te peço em nome de Jesus que saiamos daqui afetados pela Tua palavra e dispostos a uma vida santa. Muito obrigado, ó Pai, pela vida de cada um. Muito obrigado por este nosso tempo de escola dominical mais cedo, pelo nosso culto agora que o Senhor nos permitiu prestar ao Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra, pela Tua bondade, pela Tua paciência em nos ensinar tão carinhosamente verdades espirituais tão sérias, ó Pai. De maneira tão paciente e carinhosa, o Senhor nos exorta e nos convida ao arrependimento de forma tão amorosa. Muito obrigado. Muito obrigado. Leva-nos em paz para os nossos lares. Nos dá uma semana guardada, dirigida em tudo pelo Senhor. Assim eu te peço, Pai, agradecido, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amado Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós, queridos e amados irmãos, hoje e até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus os abençoe. Podem sentar. Tenha seu tempo de oração.